O tempo da Quaresma nos guiou para vivenciar as celebrações da Semana Santa, que precede a Páscoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Recordemos um pouco o caminho espiritual que fizemos para chegar até aqui. No primeiro domingo da Quaresma, meditamos sobre a multiplicação dos pães, onde Jesus afirmou sua identidade como Filho de Deus ao superar as tentações que sofreu durante toda a sua vida, dizendo ao tentador: não sou o que faço, não sou o que tenho, não sou o que eles querem. Eu sou o Messias, Filho de Deus. Esta é a minha identidade. No segundo domingo, meditamos sobre a transfiguração, onde o próprio Deus diz: escutai-o, pois ele é o meu filho. Abraão e Moisés escutaram a Deus e seguiram suas indicações. E na transfiguração se fazem presentes, recordando que em Cristo encontramos a identidade de todo o Antigo Testamento, lei e profetas. Escutar é muito mais do que ouvir, pois quem escuta entende o outro por meio do coração. E para escutar é preciso parar de falar, pois quem fala não escuta. Os outros 3 domingos nos colocam diante de Jesus, que, identificado com sua missão, realiza milagres que transformam a vida das pessoas que se interessam em escutá-lo. Jesus usava 3 maneiras para dialogar com as pessoas. Ele falava às multidões, falava a grupos restritos, sobretudo quando se dirigia aos apóstolos e discípulos, e também conversava individualmente, como que numa direção espiritual, tal como ele fez no encontro com a samaritana. Uma mulher que no Evangelho representa todos aqueles que vivem ao redor do poço, ou seja, ao redor da alma. Enquanto ela insistia em falar do que podia ver, Jesus a queria guiar para que ela pudesse sentir. Jesus lhe ofereceu a oportunidade de olhar para si mesma e perceber a vida que havia nela, mas da qual ela tinha se esquecido, como se quisesse fazê-la perceber que viver é a coisa mais rara do mundo, pois a maioria das pessoas apenas existem. No domingo seguinte, o relato proposto é o encontro de Jesus com o cego de nascença. Mais uma pessoa concreta e real que também não percebia sua humanidade, talvez pelas pessoas que estavam junto a ele e que não lhe permitiam se reconhecer devido sua deficiência como parte da criação de Deus, onde todos são iguais ao mesmo tempo que possuem suas diferenças. Jesus firmara sua identidade e agora vai ajudar este homem cego desde o seu nascimento a descobrir sua própria identidade. Até esse encontro acontecer, o homem cego é o que dizem dele. Não consegue emitir um parecer sobre si mesmo, sendo incapaz de se descrever, ou seja, de dizer quem ele é. Não pode se apresentar, pois está inseguro, e esta insegurança não o permite confrontar com aqueles que determinam o seu lugar, ou seja, o lugar que eles querem que ele ocupe na sociedade. A atitude de Jesus para com esse homem é abrir-lhe os olhos da alma e perceber que assim ele tem uma identidade própria. Tem direito à opinião, que possui independência em relação aos julgamentos dos outros e que antes de cego ele é um ser humano, igual a tantos outros. Sim, em Cristo ele é capaz de dizer: sou eu mesmo. Já não são os outros que falam por mim, agora sou eu que falo por mim mesmo, pois tenho maturidade psíquica e espiritual para isso. Por fim, no último domingo, a liturgia nos chamou a refletir sobre a ressurreição de Lázaro. Quando Jesus chega ao local onde se encontram os parentes e amigos de Lázaro, os encontra tristes e desanimados. A vida parou frente à realidade da morte e todos só conseguem contemplar o sepulcro. Lázaro já não tem mais vida, está morto, e os que o conheciam parecem morrer junto a ele.
na tristeza e também na desolação, estão como que mortos, velando a própria esperança. Jesus não ignora o que está acontecendo, fica comovido, ou seja, o que acontece externamente movimenta Jesus internamente, mas diferente dos outros, Jesus não sente medo nem raiva, mas age para que todos voltem a confiar em Deus. O medo pode ser paralisante, sobretudo em momentos como o que estamos vivendo agora. Frente ao desconhecido, muitos correm o risco de padecer sobre suas lamúrias. Jesus chama-nos então a atenção sobre o risco da alma morrer antes do corpo. O risco é viver sem saber quem se é, sem descobrir que se é portador de uma alma e de uma humanidade. É preciso ressuscitar, isto é, perceber-se vivo, sobretudo nos momentos de desesperança e angústia. No sexto domingo, celebramos a entrada de Jesus em Jerusalém, domingo de Ramos, e nesse dia meditamos sobre 2 evangelhos. O primeiro narra a alegria das pessoas frente à expectativa de que Jesus fosse proclamado Rei dos Judeus. Mas em seguida, nos deparamos com a decepção destas mesmas pessoas, por ele não corresponder à expectativa que lhe foi projetada. Essas leituras nos introduzem para o que iremos celebrar durante o Tríduo Pascal, ponto culminante e central da nossa fé. Não se trata de um tríduo preparatório para a festa da Páscoa, mas são 3 dias de Cristo crucificado, morto e ressuscitado. Tem início na celebração da Ceia do Senhor na Quinta-feira Santa, na Missa Vespertina, terminando com o Domingo de Páscoa. Dias que são dedicados a celebrações e orações especiais. Na Quinta-feira Santa, celebra-se a última ceia da Páscoa hebraica, na qual Jesus, junto aos 12 apóstolos, instituiu a Eucaristia e o sacerdócio cristão, prefigurando o evento novo da Páscoa cristã, que haveria de se realizar 2 dias depois. Cordeiro Pascal, a partir desta ceia, é Ele próprio, que se oferece num voluntário sacrifício de expiação, de louvor e de agradecimento ao Pai, estabelecendo a definitiva aliança de Deus com a humanidade, agora redimida do poder do maligno e da morte. A simbologia do sacrifício é expressa pela separação dos 2 elementos, o pão e o vinho, a carne e o sangue, o corpo e o Espírito de Jesus, inseparavelmente unidos, sinal misterioso, ao mesmo tempo de vida e de morte. Esse evento do mistério de Jesus é também profecia e realização do primado do amor e do serviço na sua vida e na dos que creem, o que se tornou manifesto no gesto do lava-pés. Depois do longo silêncio quaresmal, a liturgia volta a cantar o Glória, pois apesar da morte que será recordada, trazemos também em nosso coração a alegria de quem se sente ser amado por Deus. Na Sexta-feira Santa, a Igreja não celebra a missa. Não acontece, portanto, a consagração da Eucaristia. No lugar da missa é celebrada a solene ação litúrgica da paixão e adoração da cruz. Todos em silêncio observam o padre que se prostra diante do altar, ato que simboliza o próprio Cristo, sendo aquele local o local onde o Cordeiro é imolado. Faz isso em sinal de humildade e de tristeza. A celebração acontece às 15 horas, horário em que Jesus foi morto, e é a principal cerimônia do dia, pois é a paixão do Senhor. Um dia marcado pelo silêncio, jejum e oração. É recomendado que, na medida do possível, cada cristão possa, com profundo respeito e meditação, diante da morte do Senhor, refletir sobre sua identidade em Cristo. Lembre-se que durante a Quaresma fomos estimulados por muitos textos bíblicos a nos identificar com Cristo. Jesus poderia ter escapado de seus inimigos, mas não fez. Ele se deixou ser capturado e morto, pois
sua morte tinha um propósito. Foi a maior prova de amor de Deus por nós. Ele enviou Jesus, seu único filho, para morrer no lugar dos homens. Na cruz, ele tomou o nosso lugar e levou o castigo que nós merecíamos, pelos nossos pecados, isto é, por termos nos afastado de Deus, justamente por causa da nossa ganância. O amor esteve e andou entre a humanidade, mas muitos, não o suportando, queriam eliminá-lo do mundo. Por isso, o mataram. A Igreja permanece em silêncio até a noite do Sábado Santo, onde se é celebrada, segundo Santo Agostinho, a mãe de todas as vigílias. Nesta noite santa, nós cristãos católicos celebramos o ponto central da fé cristã, a ressurreição de Jesus Cristo. E na sua ressurreição, os sacramentos e os ensinamentos que herdamos do próprio autor da vida. É a vitória da vida sobre a morte. A Igreja convida os cristãos do mundo todo para a festa da luz, que nos relembra que é para a liberdade que Cristo nos libertou. Não há mais correntes, pois nele somos livres. Se antes nossos ancestrais na fé viviam presos no pecado, em Jesus somos libertos pela ressurreição. A vida venceu a morte, o amor se tornou pleno e todos aqueles que desejarem por livre vontade podem experimentar dessa liberdade. A luz do Cristo, que ressuscita, resplandecente, dissipa as trevas do coração e da mente humana. Lê-se a história da salvação, desde a criação até Jesus Cristo, onde Deus vai, aos poucos, se revelando na humanidade, até assumir sua condição no auge dos tempos. Porém, antes mesmo de ouvir a palavra, todos proclamam, de forma exultante, a vitória de Jesus, dizendo: exulte o céu e os anjos triunfantes. Alegre-se também a terra amiga. É bom e justo cantar ao Pai de todo o coração e celebrar seu Filho Jesus Cristo, pois esta noite lavou todo o crime, libertou o pecador, dissipou o ódio e encheu de luz e paz todos os corações. A liturgia rica de sinais, gestos, símbolos, nos quer colocar em diálogo com Deus, que desde sempre quer dialogar conosco. Bem celebrada na Igreja, como nos orienta a Igreja de modo particular neste ano, nos lares de cada cristão, o Tríduo Pascal nos coloca dentro do mistério da salvação. E neste mistério nós encontramos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso, convido você e sua família para que vivenciem com toda a Igreja esse momento de fortalecimento da fé e do amor. Reserve um espaço na sua casa para ser um ambiente de oração durante a Semana Santa. Prepare este ambiente com uma mesa, colocando sobre ela uma toalha branca, a Bíblia, uma vela e um objeto que será orientado para cada um dos dias do Tríduo Pascal. Acompanhe as celebrações que serão transmitidas, tanto pela Rádio Ipiranga como também pelas redes sociais. Antes da transmissão, faça seu pedido de intenções, escreva-o num papel e coloque junto ao seu ambiente de oração. Após a Santa Missa, reflita em família sobre o Evangelho daquele dia. Lembre-se, enquanto estivermos juntos e unidos em oração, a Igreja nunca estará vazia.